Quando Jesus entregou o Espírito na cruz, sua morte não foi um evento comum. O texto de Mateus 27 descreve sinais extraordinários que acompanharam esse momento, indicando um impacto cósmico e espiritual profundo. A morte de Cristo abalou o mundo, preparando o cenário para eventos ainda mais surpreendentes que se seguiriam, demonstrando a magnitude de seu sacrifício e o início de uma nova era. Um dos primeiros sinais foi o véu do Templo de Jerusalém, que se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Este evento simboliza que o caminho para Deus foi aberto, que a barreira entre o divino e o humano foi removida pelo sacrifício de Jesus. Não mais a necessidade de um sumo sacerdote para interceder, mas acesso direto a Deus, marcando uma mudança fundamental na relação entre a humanidade e o Criador. Simultaneamente, a terra tremeu e rochas se partiram. Esses fenômenos naturais, como um terremoto, sublinham a grandiosidade do que estava acontecendo. A criação reagiu à morte de seu Criador, mostrando que o evento não era apenas histórico, mas também de proporções sobrenaturais. A natureza testemunhou o poder e a importância daquele momento, indicando que algo extraordinário estava em curso. Em conjunto com o terremoto, os sepulcros se abriram. Este é um sinal direto da derrota do poder da morte. Embora os corpos dos santos só saíssem depois da ressurreição de Jesus, a abertura dos túmulos no momento de sua morte já apontava para a vitória iminente sobre a sepultura. É um prenúncio da vida que viria, um vislumbre do que a morte de Cristo inauguraria para toda a humanidade. Mateus menciona que muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Embora não sejam nomeados, entende-se que eram justos, homens e mulheres piedosos que viveram na esperança das promessas divinas. O foco não está em suas identidades individuais, mas no significado teológico do acontecimento. A ressurreição de Cristo não é uma vitória isolada, mas inaugura a vitória de seu povo, uma antecipação da ressurreição geral. O texto sugere que os túmulos se abriram na morte de Jesus, mas os santos só saíram e apareceram após a ressurreição de Cristo. Esse intervalo é crucial. Ele preserva a centralidade de Jesus. A vitória dos santos depende da vitória de Cristo. É como se a morte de Jesus já apontasse para o domingo da ressurreição e o Calvário já carregasse a promessa da manhã da ressurreição, unindo as duas realidades. Após a ressurreição de Jesus, os santos saíram dos sepulcros e entraram na Cidade Santa. Este evento é uma espécie de antecipação do que acontecerá plenamente no fim dos tempos. Não é a ressurreição geral, mas uma prévia, uma amostra, um sinal de que a nova era começou. É como se Deus estivesse dizendo: o que aconteceu com meu filho não ficará restrito a ele. Sua vitória também alcançará os que lhe pertencem. Os santos ressuscitados, após saírem dos túmulos, entraram em Jerusalém, a Cidade Santa. Este ato de entrar na cidade e aparecer a muitos confere publicidade e testemunho ao evento. Não foi um acontecimento secreto, mas algo visível e impactante para a comunidade, reforçando a realidade da ressurreição e seu significado para a fé. Os santos ressuscitados apareceram a muitos em Jerusalém. Mateus não explora o evento com sensacionalismo, mas registra o suficiente para que o leitor perceba o significado teológico. As aparições serviram como testemunho vivo da verdade da ressurreição de Jesus e da derrota da morte. Elas não são um detalhe aleatório, mas um anúncio de esperança para todos que creem. O evento dos santos ressuscitados demonstra que, em Cristo, a morte deixou de ser soberana. Ela não tem mais a palavra final sobre o povo de Deus. Quando Jesus morreu, algo começou a ruir no reino da morte. Quando ressuscitou, essa vitória ficou clara e os santos que apareceram funcionam como uma espécie de testemunho vivo dessa verdade. Se Cristo venceu, os seus também vencerão. A ressurreição de Cristo não é apenas uma vitória individual, ela inaugura a vitória de seu povo. Os santos ressuscitados são um sinal de que a nova era prometida por Deus começou. A obra de Cristo é tão grande que abala céu, terra, templo e sepulcro, apontando para a realidade de que a morte de Jesus não termina em sepulcro, mas explode em vida para todos que creem. Para o salvo, o túmulo ainda existe, mas ele se tornou temporário. A sepultura ainda recebe corpos, mas já não pode garantir posse eterna deles. A história dos santos ressuscitados é um anúncio de esperança, mostrando que a morte, embora ainda presente, não tem mais o poder final. É um lembrete de que a vitória de Cristo sobre a morte é a garantia da ressurreição para todos os que nele confiam.